A referência aos antigos veículos voadores indianos vem de fontes indianas antigas. Muitos são os conhecidos épicos indianos antigos, e existem literalmente centenas deles. A maioria deles ainda não foi traduzida para o inglês do antigo sânscrito. Há alguns anos, os chineses descobriram alguns documentos em sânscrito em Lhasa, no Tibete, e os enviaram à Universidade de Chandigarh para serem traduzidos. Dr. Hu Treina da universidade disse recentemente que os documentos contêm instruções para a construção de naves interestelares. O Ramayana descreve um Vimana como uma aeronave cilíndrica de 2 andares com vigias e uma cúpula. Voou com a velocidade do vento e emitiu um zumbido. Os textos indianos antigos sobre Vimana são tão numerosos. Os antigos índios escreveram manuais de voo inteiros sobre o controle de vários tipos de Vimanas. Manuscrito antigo, Vimanas, o segredo da construção de aviões, descreve Vimanas que não quebram, não podem ser cortados, não pegam fogo e não podem ser destruídos. Também o segredo de tornar os aviões imóveis, tornando os aviões invisíveis. Ouvir conversas e outros sons em aviões inimigos. O segredo de receber fotografias do interior dos aviões inimigos. O segredo de determinar a direção da aproximação dos aviões inimigos. O segredo de fazer pessoas em aviões inimigos perderem a consciência. O segredo de destruir aviões inimigos. O piloto é aquele que conhece os segredos Bodhanada. Os cientistas dizem que existem 32 segredos do funcionamento do Vimana. Um piloto deve familiarizar-se com eles antes que ele possa ser considerado competente para manusear o avião. Ele deve conhecer a estrutura do avião, saber os meios de sua decolagem e subida ao céu, saber conduzi-lo e pará-lo quando necessário, como manobrá-lo e fazê-lo realizar proezas espetaculares no céu sem bater. Esses segredos são dados em Raja Lari e outros trabalhos de Lala e outros mestres. São descritos assim: o piloto deveria ter tido treinamento em Mantrika e Tantrika, Kritakeuntara Alaka, Golda oculto, Drizia Drizia o visto e não visto, Paroxia Paroxa, contração e expansão, mudança de forma, aparência assustadora, aparência agradável, tornar-se luminoso ou envolto em escuridão, dilúvio ou pralaya, Vimuka, Tara, atordoar pelo barulho da tempestade, pular, mover-se em zigue-zague como serpente, chapala, enfrentar todos os lados, ouvir sons distantes, tirar fotos, conhecer a manobra do inimigo, conhecer a direção da aproximação do inimigo, stapdaka ou paralisar, e karsana ou exercer atração magnética. Os grandes cientistas, reis indianos que deveriam catalogar as muitas ciências. Asoka manteve o seu trabalho em segredo porque temia que a ciência avançada catalogada por esses homens, selecionada de antigas fontes indianas, fosse usada para o maléfico propósito da guerra, ao qual Asoka era fortemente contra, tendo se convertido ao budismo depois de derrotar um exército rival. Em uma batalha sangrenta, os 9 homens desconhecidos escreveram um total de 9 livros, presumivelmente um para cada. O número do livro era Os Segredos da Gravitação. Este livro, conhecido pelos historiadores, mas não visto por eles, tratava principalmente do controle da gravidade. Presumivelmente, ainda está em algum lugar, guardado em uma biblioteca secreta na Índia, no Tibete ou em outro lugar, talvez até na América do Norte em algum lugar. Pode-se certamente entender o raciocínio da Asoka para querer manter esse conhecimento em segredo, supondo que ela exista. Asoka também estava ciente de guerras devastadoras usando veículos tão avançados e outras armas futuristas que destruíram o antigo Império Ramo Indiano vários milhares de anos antes. Doutorina disse que a bordo dessas máquinas, que foram chamadas de astras pelo texto, os antigos índios poderiam ter enviado um destacamento de homens para qualquer planeta, segundo o documento, que se acredita ter milhares de anos. Dizia-se também que os manuscritos revelavam o segredo da Atima, o gorro da invisibilidade Garima, como se tornar tão pesado quanto uma montanha de chumbo. Naturalmente, os cientistas indianos não levaram os textos muito a sério, mas depois se tornaram mais positivos sobre o valor deles quando os chineses anunciaram que estavam incluindo certas partes dos dados para estudo em seu programa espacial. Esta foi uma das primeiras instâncias de um governo admitindo estar pesquisando a antigravidade. Os manuscritos não dizem definitivamente que a viagem interplanetária foi feita, mas mencionam, de todas as coisas, uma viagem planejada à Lua, embora não esteja claro se essa viagem foi realmente realizada. No entanto, um dos grandes épicos indianos, o Ramayana, tem uma história altamente detalhada de uma viagem à Lua em um Vimana, ou Astra, e, de fato, detalha uma batalha na Lua com um Asvin, o Atlante, dirigível. Esta é apenas uma pequena evidência recente de tecnologia antigravitacional e aeroespacial usada pelos índios.
Para realmente entender a tecnologia, devemos voltar muito mais longe no tempo. O chamado Império Rama do norte da Índia e do Paquistão desenvolveu-se há pelo menos 15 mil anos no subcontinente indiano e era uma nação de muitas cidades grandes e sofisticadas, muitas das quais ainda podem ser encontradas nos desertos do Paquistão, norte e oeste da Índia. Rama existia, aparentemente, paralelamente à civilização Atlante no meio do Oceano Atlântico, e era governado por reis sacerdotes iluminados que governavam as cidades. As 7 maiores capitais de Rama eram conhecidas nos textos clássicos hindus como as 7 cidades Rishi. De acordo com antigos textos indianos, as pessoas tinham máquinas voadoras que eram chamadas de Vimanas. Parece não haver dúvida de que os Vimanas eram alimentados por algum tipo de antigravidade. Vimanas decolou verticalmente, e eram capazes de pairar no céu, como um moderno helicóptero dirigível. Bharadvaji, o sábio, refere-se a nada menos que 70 autoridades e 10 especialistas em viagens aéreas na antiguidade. Essas fontes agora estão perdidas. Esta é apenas uma pequena evidência recente de tecnologia antigravitacional e aeroespacial usada pelos índios. Para realmente entender a tecnologia, devemos voltar muito mais longe no tempo. O chamado Império Rama do norte da Índia e do Paquistão desenvolveu-se há pelo menos 15 mil anos no subcontinente indiano e era uma nação de muitas cidades grandes e sofisticadas, muitas das quais ainda podem ser encontradas nos desertos do Paquistão, norte e oeste da Índia. Rama existia, aparentemente, paralelamente à civilização Atlante no meio do Oceano Atlântico, e era governado por reis sacerdotes iluminados que governavam as cidades. As 7 maiores capitais de Rama eram conhecidas nos textos clássicos hindus como as 7 cidades Rishi. De acordo com antigos textos indianos, as pessoas tinham máquinas voadoras que eram chamadas de Vimanas. Parece não haver dúvida de que os Vimanas eram alimentados por algum tipo de antigravidade. Vimanas decolou verticalmente, e eram capazes de pairar no céu, como um moderno helicóptero dirigível. Bharadvaji, o sábio, refere-se a nada menos que 70 autoridades e 10 especialistas em viagens aéreas na antiguidade. Essas fontes agora estão perdidas. Vimanas eram mantidas em Vimanagriha, uma espécie de cabide, e às vezes diziam ser impulsionadas por um líquido branco amarelado, e às vezes por algum tipo de composto de mercúrio, embora os escritores pareçam confusos a esse respeito. É mais provável que os escritores posteriores de Vimanas tenham escrito como observadores e a partir de textos anteriores e tenham ficado compreensivelmente confusos quanto ao princípio de sua propulsão. O líquido branco amarelado soa suspeitamente como gasolina, e talvez Vimanas tivesse várias fontes de propulsão diferentes, incluindo motores de combustão e até motores de jato de pulso. É interessante notar que os nazistas desenvolveram os primeiros motores a jato de pulso práticos para suas bombas de zumbido de foguetes V8. Hitler e a equipe nazista estavam excepcionalmente interessados na Índia e no Tibete antigos e enviaram expedições para ambos os lugares anualmente, começando nos anos 30. De acordo com Dronaparva, parte do Mahabharata, e o Ramayana, um Vimana descrito tinha a forma de uma esfera e nasceu em grande velocidade em um vento poderoso gerado pelo mercúrio. Ela se movia para cima, para baixo, para trás e para frente conforme o piloto desejasse. Em outra fonte indiana, o Samar, as Vimanas eram máquinas de ferro, bem tecidas e lisas, com uma carga de mercúrio que saía das costas na forma de uma chama crepitante. Outro trabalho chamado Samaranganas Utradhara descreve como os veículos foram construídos. É possível que o mercúrio tenha algo a ver com a propulsão, ou mais possivelmente, com o sistema de orientação. Curiosamente, cientistas soviéticos descobriram o que chamam de instrumentos antigos usados na navegação de veículos cósmicos em cavernas no Turquestão e no deserto de Gobi. Os dispositivos são objetos hemisféricos de vidro ou porcelana, terminando em um cone com uma gota de mercúrio dentro. É evidente que os antigos indianos voavam nesses veículos, por toda a Ásia, presumivelmente até a Atlântida, e até, aparentemente, para a América do Sul. Escrita encontrada em Mohenjo-daro no Paquistão, supostamente uma das 7 cidades Rishi do Império Rama, e ainda não decifrada, também foi encontrada em outro lugar do mundo, a Ilha de Páscoa. A escrita na Ilha de Páscoa, chamada escrita Rongorongo, também não é decifrada e é estranhamente semelhante à escrita Mohenjo-daro. A Ilha de Páscoa era uma base aérea para a rota Vimana do Império Rama. Os Vedas, antigos poemas hindus, considerados os mais antigos de todos os textos indianos, descrevem Vimanas de várias formas e tamanhos. O Anyotra Vimana com 2 motores, o Elefante Vimana com mais motores e outros tipos com nomes do martim pescador, ibis e outros animais.
Infelizmente, Vimanas, como a maioria das descobertas científicas, acabou sendo usado para a guerra. Os Atlantes usavam suas máquinas voadoras, Vailishi, um tipo similar de aeronave, tentar literalmente subjugar o mundo. Ao que parece, se os textos indianos forem acreditados, os Atlantes, conhecidos como os Vins nos escritos indianos, eram aparentemente ainda mais avançados tecnologicamente do que os índios, e certamente de temperamento mais guerreiro. Embora nenhum texto antigo sobre o Velish Atlantis seja conhecido, algumas informações vieram de fontes esotéricas e ocultas que descrevem suas máquinas voadoras. Semelhantes, se não idênticos aos Vimanas, os Velish eram geralmente em forma de charuto e tinham a capacidade de manobrar debaixo d'água, bem como na atmosfera ou mesmo no espaço sideral. Outros veículos, como Vimanas, eram em forma de disco e aparentemente também podiam ser submersos. De acordo com Eclau Coesana, autor de The Ultimate Frontier, em um artigo que escreveu em 1966, os Vailishi foram desenvolvidos pela primeira vez na Atlântida há 20 mil anos, e os mais comuns são pires em forma de seção transversal geralmente trapezoidal com 3 motores hemisféricos vagens na parte inferior. Eles usam um dispositivo mecânico antigravitacional acionado por motores que desenvolvem aproximadamente 80 mil cavalos de potência. O Ramayana, o Mahabharata e outros textos falam da terrível guerra que ocorreu, há cerca de 10 ou 12 mil anos, entre Atlântida e Rama usando armas de destruição que não podiam ser imaginadas pelos leitores até a segunda metade deste século. O antigo Mahabharata, uma das fontes sobre Vimanas, continua contando a incrível destrutividade da guerra. A arma era um único projétil carregado com todo o poder do universo. Uma coluna incandescente de fumaça e chamas tão brilhante quanto os 1000 sóis se ergueu em todo o seu esplendor. Um raio de ferro, um gigantesco mensageiro da morte, que reduziu a cinzas toda a raça dos Vishnus e dos Andakas. Os cadáveres estavam tão queimados que ficaram irreconhecíveis. O cabelo e as unhas caíram, a cerâmica quebrou sem causa aparente, e os pássaros ficaram brancos. Depois de algumas horas todos os alimentos estavam infectados. Para escapar desse fogo, os soldados se jogaram em riachos para lavar a si mesmos e seus equipamentos. Parece que o Mahabharata está descrevendo uma guerra atômica. Referências como esta não são isoladas, mas batalhas, usando uma fantástica variedade de armas e veículos aéreos são comuns em todos os livros épicos indianos. Um até descreve uma batalha Vimana-Vailix na Lua. A seção acima descreve com muita precisão como seria uma explosão atômica e os efeitos da radioatividade na população. Saltar na água é a única trégua. Quando a cidade Irish de Mohenjo-Daro foi escavada por arqueólogos no século passado, eles encontraram esqueletos caídos nas ruas, alguns deles de mãos dadas, como se alguma grande desgraça os tivesse alcançado de repente. Esses esqueletos estão entre os mais radioativos já encontrados, a par dos encontrados em Hiroshima e Nagasaki. Cidades antigas cujos tijolos e paredes de pedra foram literalmente vitrificados, que é fundido, pode ser encontrado na Índia, Irlanda, Escócia, França, Turquia e outros lugares. Não há explicação lógica para a vitrificação de fortes e cidades de pedra, exceto por uma explosão atômica. Além disso, em Mohenjo-Daro, uma cidade bem planejada, com um sistema de encanamento superior ao usado no Paquistão e na Índia hoje, as ruas estavam cheias de pedaços de vidro preto. Descobriu-se que essas bolas de vidro eram potes de barro que derreteram sob calor intenso. Com o naufrágio cataclísmico da Atlântida e a destruição de Rama com armas atômicas, o mundo entrou em colapso em uma espécie de idade da pedra, e a história moderna retoma alguns milhares de anos depois. De Rama e Atlântida se foram. Construídos para durar milhares de anos, muitos deles ainda estariam em uso, como evidenciado pelos 9 homens desconhecidos da Asloki e pelo manuscrito de Ilhasa. Que sociedades secretas ou irmandades de seres humanos excepcionais, iluminados tenham preservado essas invenções e o conhecimento da ciência, história, etc., não parece surpreendente.